Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer também ao pastor desta casa pela confiança. Agradecer ao nosso irmão Rangel pelo convite, pela confiança. Sou grato a Deus. Abram vossas Bíblias, por gentileza, o livro de João, capítulo 17, versículo 4. João 17:3, melhor dizendo, vai nos dizer assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Por favor, repita comigo só as primeiras palavras. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Amém. Agora abram vossas Bíblias também. O Evangelho segundo escreveu São Marcos, no seu capítulo de número 4, no seu versículo 4, versículo 35, vai dizer assim, Marcos 4, 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Amém? Podei-vos assentar, por gentileza. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Serei bem objetivo naquilo que Deus me colocou. Pretendo ser bem obediente ao tempo. Mas tem uma palavra de Deus para a tua vida. Existe uma pergunta que Deus coloca no meu coração. E toda vez possível, a qual vou ministrar a sua palavra, eu pergunto à igreja no nome do Senhor Jesus. Alguém entre nós ainda acredita no arrebatamento da igreja? Mas quantos aqui ainda acredita que o seu nome permanece escrito no livro? Glória a Deus. Meus irmãos, será que alguém que você não conhece pode abrir a porta para que você possa morar junto eternamente? Se você não conhece, se você não tem intimidade, como você vai morar eternamente com essa pessoa? E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. A Bíblia vai nos dizer, através do Evangelho de João, a qual, quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos ver que o João, ele se destaca entre os outros escritores, Mateus, Marcos e Lucas, porque João, ele vai especificar cada milagre de Jesus. João já foge um pouco das parábolas, e nós vemos que João, ele tem milagres específicos que não tem escrito nos outros evangelhos. Nós vamos olhar e ver, por exemplo, como o milagre da água que se torna em vinho. Nós vamos ver também, no caso da mulher adúltera, como nós também vamos ver entre outros milagres. Quando nós chegamos então no capítulo de número 17, nós vamos entender que Jesus está nos seus últimos ensinos. Jesus está nos seus últimos sinais. Jesus está nos seus últimos momentos antes de se entregar ao Calvário. Jesus já ensinou os seus discípulos. Jesus já deu todos os sinais possíveis aos seus discípulos. Agora Jesus vai ter o seu momento, uma oração sacerdotal. E nessa oração ele vai falar um pouco da eternidade. E ele vai dizer que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti.
Quando eu estava lendo essa passagem, Jesus me levou a uma palavra chamada conhecer. Será que realmente conhecemos o Deus que nós servimos? Será que realmente conhecemos o Deus que estendemos a mão e glorificamos? Será que realmente o Deus que damos tanto glória a Deus e aleluia? Será que no momento da dificuldade nós conhecemos a sua maneira de agir? Conhecemos a sua maneira de operar? Conhecemos o teu tempo? Conhecemos a maneira que Ele faz, que Ele opera, que Ele gosta? Será que realmente não nos frustramos porque não conhecemos? Ou será que temos a total tranquilidade de entender que na luta Ele está no controle, no deserto Ele está no controle, no vale Ele está no controle? Será que realmente conhecemos esse Deus, a qual dizemos tantas as vezes: Pai, eu estou à tua espera, Pai, eu não vejo a hora do Senhor voltar a buscar a tua igreja? Será que realmente vamos entrar a essa morada, vamos adentrar o céu de glória? Porque não tem como eu entrar no céu se eu não conhecer Ele. Não tem como eu conhecer a vida eterna se eu não conhecer Ele na terra. Não tem como eu entrar na morada que Ele está preparando se eu não conhecer os sinais, a forma que Ele opera sobre este lugar. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus vai dizer aos seus discípulos: olha, vamos atravessar até a outra margem. Jesus tinha um propósito na outra margem. Certamente Jesus estava indo em direção aos Gadarenos, porque Jesus tinha um propósito na vida de alguém em Gadara. Mas quando olhamos essa passagem, nós vamos ver que Jesus está no barco com seus discípulos. Jesus vai ter o seu momento de descanso ali. De repente se começa uma tempestade. Os discípulos então se apavoram. Desperta o mestre. Jesus então acalma a tempestade. E Jesus também repreende os seus discípulos. O interessante é que vemos dois sinais a qual os discípulos não conhecem Jesus. Olhamos dois sinais que muitas das vezes eu e você não conhece Jesus. O primeiro sinal é que Jesus diz: vocês atravessarão a outra margem, ou melhor dizendo, vamos atravessar a outra margem. Ou seja, Jesus está querendo dizer: independente do que vai acontecer, da outra margem vocês irão chegar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Independente da situação, independente da circunstância, independente do deserto, independente da luta, se Jesus falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Jesus falou que você vai alcançar, você vai alcançar. Se Jesus falou que Ele vai libertar, Ele vai libertar. Se Jesus falou que Ele vai transformar toda a tua casa, Ele vai transformar toda a tua casa, independente onde esteja, independente da situação, independente do cenário. Jesus vai fazer você alcançar a outra margem. Aleluia. O segundo ponto a qual vemos um grande erro dos discípulos, que também se reflete a nós, é que o mesmo Jesus que falou vocês, ou melhor, nós iremos atravessar a outra margem, é o mesmo Jesus que também está indo junto. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer assim, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ou seja, no início de tudo Ele está, no final Ele vai estar, mas no meio, na caminhada, na dor, na dificuldade, Ele vai estar passando junto. Aleluia a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os discípulos não se atentaram para esse detalhe.
Jesus está conosco. É impossível um barco afundar, é impossível a tempestade nos destruir, porque Jesus está conosco. É impossível. Quando alguém conhece o Messias, quando alguém conhece aquele que expressa como Senhor, quando alguém conhece aquele que expressa como Salvador, é impossível temer a morte, é impossível temer ao fim, no momento da dificuldade, no momento da luta, porque entende, Ele está comigo, independente de quem me deixou, independente de quem me abandonou no caminho. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Aleluia, Deus. Ramanaga surye kancho nabanaga seviando kedaya se. Mas para eu ter essa certeza, eu preciso conhecer. Para eu ter essa certeza, eu preciso conhecer. Os discípulos vão enfrentar uma grande tempestade porque não se atentaram que o Messias estava no barco. Muitas das vezes nós também não se atenta a esse detalhe. E quando nós olhamos para uma tempestade, nós nos referimos a todo tipo de luta, nós nos referimos a todo tipo de batalha. Nós falamos da tempestade como se falasse do vale, nós falamos da tempestade como nós falasse da dor, nós falamos da tempestade quando nós falamos da dificuldade que o cristão passa, seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na própria igreja. Quando nós falamos de tempestade, nós falamos de turbulência na vida do cristão. Mas quando eu não conheço aquele que é o dono da eternidade, eu me desespero, eu tenho medo, a depressão ela entra, o medo ele vem, o medo me abraça. E muitas das vezes estamos nesse lugar chamado igreja, mas não conseguimos dormir direito. Estamos nesse lugar chamado igreja, mas estamos na dependência de remédio. Estamos nesse lugar chamado igreja, mas a palavra não causa mais efeito, porque eu deixei de conhecer Ele. Eu fechei todas as portas para conhecer Ele. Eu fechei todas as portas para ter intimidade com Ele. Eu fechei todos os cenários, todas as portas para que Ele entre e se demonstre a mim. Mas quando eu conheço Ele, quando eu conheço Ele, eu olho para a tempestade, eu vejo, vai doer, eu vou sofrer, mas eu vou chegar na outra margem. Quando eu conheço Ele, a medicina está dizendo, só basta um milagre. Aí a igreja vai dizer, é isso que eu preciso. É nesse momento que eu sei que Ele vai se levantar. Quando eu conheço Ele, está todo mundo temeroso. O Brasil está esse cenário, mas eu sei que Ele está no controle. Eu sei que antes de acontecer, Ele já escreveu o que tinha que acontecer, mas Ele deixa bem claro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Qual igreja é essa? A igreja que me conhece, a igreja que me adora, a igreja que me confia, a igreja que sabe que eu estou preparando uma morada eterna. Jesus vai dizer assim em Mateus 22, 29: vocês erram porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Estamos errando porque não temos tempo com Ele na palavra. Estamos errando porque nossos joelhos já não se dobram mais como antigamente. Estamos errando porque em vez de se aconselhar com alguém chamado Espírito Santo, que não dorme, que não tosqueneja, nós não estamos aconselhando a pessoas. Nós estamos sendo introduzidos a conselhos, muitas das vezes conselhos paralelos,
conselho sem afirmação do céu, conselho sem verdades. Muitas das vezes estamos abraçando isso, porque não queremos entrar em um período de intimidade, nós não queremos trazer Ele para o nosso meio. Muitas das vezes nós falamos com a nossa boca, mas as nossas atitudes não professam aquilo que falamos, as nossas atitudes não correspondem ao adorador que dizemos que somos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. A minha esposa cantou aqui: eu quero conhecer Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: o caminho ele não mudou, o caminho ele continua o mesmo, o caminho continua joelho no pó, o caminho continua a confiança, o caminho continua sendo a palavra, o caminho continua sendo a santidade, o caminho continua sendo buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus é um Deus poderoso. O Senhor Deus é um Deus poderoso. Talvez vocês não saibam, mas eu posso dizer que o meu Deus é um Deus poderoso. Talvez alguns que nos conheçam vão dizer: mas nem viveu o milagre ainda. Mas eu posso dizer que o meu Deus é um Deus poderoso. E eu tenho certeza de uma coisa: a outra margem nós vamos chegar, a outra margem nós vamos alcançar. A mesma pessoa que cantou aqui, a minha esposa, faz 4 anos que ela está enfrentando um tumor cerebral. Já fez uma cirurgia, não retirou o tumor. O tumor está alojado. O interessante é que antes da tempestade vir, Deus falou: vai vir um vento, mas eu estou contigo. O interessante é que o tumor não foi retirado. O interessante é que o tumor ainda não foi declarado qual tipo que é. Passamos pela medicina e os médicos dizem: é um tipo. Outro médico diz: é outro tipo. Outro médico diz: é outro tipo. Até hoje a ciência não consegue explicar qual é o tipo de tumor que ela tem. A ciência não consegue explicar o porquê esse tumor está localizado em uma área tão rara. Mas o Deus que conhecemos nos explica que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele continua sendo poderoso. Mas você não viveu o milagre ainda. Eu já vivi. Eu já estou contando antes. Eu já estou contando antes aquilo que vai ser contado. Eu já estou anunciando antes aquilo que vai ser contado. Porque tem milagre vindo aí. Tem resposta vindo aí. Temos que pregar aquilo que vivemos. E o que eu estou pregando hoje é fé, é confiança, é conhecer aquele que nos chamou. A medicina vai dizer: olha, tanto tempo de vida. A medicina vai dizer: olha, não tem mais o que faça. A medicina vai dizer: olha, não tem mais cirurgia. A medicina vai dizer: olha, não tem mais tratamento. A medicina, talvez eles digam só um milagre, e eles acertaram. É só o milagre, e o milagre está vindo, porque eu conheço quem me chamou. Eu conheço quem nos chamou. E essa frustração não vai nos dizer, não vai nos fazer olhar para Ele e dizer: Senhor, Tu esqueceu de nós. Essa frustração, esse momento de dor, essas madrugadas doloridas, essas madrugadas de choro, não vai nos fazer olhar para Ele e virar as costas e dizer que Ele não faz mais, e dizer que Ele não opera mais. Não, é essa frustração, essa dor, esse vale, esse deserto, vai nos dizer que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele ainda opera na terra. Arabacaia subiando que dabaçu. Anaio sebiando que dabanabachai.
Rebanto fanacanto ne cancho ne asto. Derianto minasto rabayabasu. Ramanagasuya. Chegou o tempo da igreja parar de conhecer Deus pelo que os outros falam. Chegou o tempo da igreja começar a conhecer a Deus pelo sentir, pelo viver, pelo dia a dia, pela conversa, pela intimidade, pelos milagres, pelo deserto, pelo vale. Chegou o tempo de você entender quem te chamou, porque eu te digo uma coisa: Ele apenas está esperando uma oportunidade de se apresentar melhor a você. Chega, igreja. Chega de conhecer Ele pelo que falaram. Chega. Vai para a intimidade. Porque sem intimidade, a morada eterna, nós não vamos poder entrar. Porque como eu vou entrar em um lugar que eu não conheço? Como eu vou entrar em um ambiente que eu não conheço o dono da casa? Eu não tenho intimidade com o dono da casa. Eu não conversei com o dono da casa. Eu não tenho um relacionamento com o dono da casa. Mas quando eu tenho um relacionamento com Ele, eu tenho uma certeza de uma coisa: se Ele não operar na terra, eu vou para lá. Se Ele não fizer na terra, eu vou estar com Ele lá. Mas na terra eu não vou abandoná-lo. Na terra eu vou continuar glorificando. Na terra eu vou continuar reconhecendo que Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu único Salvador. Eu reconheço Jesus, eu reconheço o Messias vindo de Deus Pai. Eu o reconheço. A minha fé junto com a sua, ela causa efeito. Mas a sua fé individual é o que Deus precisa. Tem desertos que eu estou passando. Tem desertos que a minha esposa está passando. Tem desertos que você está passando. E certamente se nós trocasse, eu não aguentaria o seu, você não aguentaria o meu. Aleluia. Mas é necessário você conhecer o Deus do seu deserto. É necessário você conhecer o Deus do seu vale. Porque quando você conhecer o Deus do seu vale, você vai entender que se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas se Ele fizer, Ele também é Deus. E se Ele ainda não fez, Ele vai fazer através da outra margem. E se ainda não chegou a outra margem, Ele vai estar contigo, caminhando, dando passos, dia após dia. Ou seja, sozinho você não vai estar. Mas o que o céu precisa é que você abra a porta do teu coração para conhecê-lo. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei com ele, e cearei, e ele ceará comigo. Aleluia. Deus está nessa noite dizendo para você: eu quero que você me conheça, porque eu já te conheço, mas eu quero que você me conheça. Te espero na madrugada,
Te espero na intimidade, te espero de joelho no pó, te espero através da palavra. Eu estou te aguardando e não é de hoje, igreja. Eu estou te aguardando e não é de hoje, igreja. Vem para a intimidade, porque eu estou te aguardando e vou te apresentar como Deus na tua vida. Aleluia. Meus irmãos, por favor, fique de pé. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu não sei se todos aqui são cristãos ou se já aceitou Jesus um dia, mas há uma oportunidade aberta. Se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, a oportunidade está aberta. O Senhor, Ele quer te salvar. O Senhor, Ele quer te dar uma nova vida. Vida essa que não vai ser fácil. Vida essa que vai causar dor. Mas o final vai valer a pena. O meio vai valer a pena. O início vai valer a pena. Se tiver alguém que se afastou de Jesus, a oportunidade de voltar é agora. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu queria chamar a minha esposa, com a permissão do pastor, para estar adorando a Deus. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar por você. Coloque a mão no teu coração. Pai de toda a eternidade, a tua palavra foi pregada. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor ainda fala com a tua igreja. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor conhece o vale, o deserto e a tempestade que cada um aqui está. Talvez, Pai, só esteja alguém aqui representando uma família inteira, na esperança de uma salvação. Talvez, Pai, esteja alguém aqui hoje que talvez se pergunte o que eu vim fazer aqui. Tanta luta, tanta dor. Ah, Deus, no nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar nessa noite, Pai, despertamento espiritual. Que a tua igreja, Pai, venha te conhecer não apenas de te ouvir falar, mas venha te conhecer, Senhor Deus, através da intimidade. Venha te conhecer através da oração. Venha te conhecer através do secreto. Espírito Santo.